Cancheiro. Apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras, está começando a 14ª edição do Cancheiro, programa aqui da Rádio Guaíba, destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. Na edição de hoje, vamos falar sobre o bom momento do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro, os gaúchos que estão seguindo adiante, avançando na Série D. Tem também momento decisivo da Copa FGF, que está na sua semifinal. Novidades na dupla Brapel. Profissionais chegaram nesta semana lá na zona sul do estado. E teremos ainda uma entrevista exclusiva com Leocir Dalastra, experiente técnico do nosso interior gaúcho, que vai comandar o Guarani de Venâncio Aires na divisão de acesso, que começa no início de agosto. Tudo isso no FM 101.3, no site guaiba.com.br e nos aplicativos de rádio. Lembrando que o programa fica à disposição depois para conferir a qualquer momento no Spotify, no Deezer e no YouTube. Cancheiro que conta com a edição do Guilherme Silveira. Lembrando que a coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girodi. Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto, e saiba que o belo da vida ainda está pra nascer. Saiba que o belo da vida ainda está pra nascer. Fui lhe mostrar um disco que eu comprei de um cantor que eu sempre gostei, mas você não me deu atenção. E voltarei pra casa pelo mesmo caminho, escutarei o meu disco sozinho dentro do meu quarto na escuridão. Nunca diga que eu tenho mau gosto, e saiba que o belo da vida ainda está pra nascer. A gente começa o Cancheiro de hoje destacando o grande momento vivido pelo Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias consecutivas do time do Maurício Barbieri, que subiu para a 5ª colocação com 25 pontos depois de 15 rodadas. Juventude que neste momento estaria se classificando para os playoffs da Série B, que teve a mudança de regulamento para esse ano. Sobem direto as 2 primeiras equipes para a Série A e do 3º ao 6º disputam playoffs. Então o Juventude nesse momento estaria nessa zona de classificação para os playoffs. E o Ju tem jogo neste domingo, 20h30 da noite, fora de casa, enfrenta o Náutico, lá nos Aflitos, em Recife. E a gente ouve o técnico Maurício Barbieri falando sobre esse bom momento vivido pelo Juventude na Série B. Eu acho que a gente vem num momento importante, um bom momento, mas precisa ter os pés no chão. É um campeonato muito acirrado, muito disputado. Você vê, nós ganhamos 3 partidas seguidas, estamos ali em 4º, 5º lugar, né? A gente conseguiu diminuir a diferença para um primeiro colocado que já chegou a ser de 9 pontos, agora é de 3 pontos, então isso é muito importante, mas não tem tempo para respirar. A gente sabe que tem um outro grande desafio no domingo que vem contra o Náutico, e a ideia é recuperar os jogadores e ajustar as coisas para fazer um grande jogo fora de casa. Barbieri, a gente sabe da importância da consistência, né, nesse tipo de competição tão longa e tão difícil, com tantas variações, e o Juventude tem sido consistente, assim, mesmo quando ele perde, na rodada seguinte ele, via de regra, busca a recuperação, mas as atuações também não foram ruins nas derrotas, né?
O que isso te traz assim, até de tranquilidade em relação ao teu trabalho, de saber que mesmo nos piores momentos de derrotas, o Juventude não perdeu essa essência, até comparando com outros, né? Porque a gente já viu tantos times estarem na ponta de cima da tabela e 3, 4 rodadas depois estarem lá na zona do rebaixamento, por exemplo. Olha, eu acho que essa consistência que a gente tem apresentado é um reflexo de uma maturidade que a equipe e o trabalho vem adquirindo, né? A gente sabe que as oscilações elas vão ocorrer com qualquer equipe e o grande desafio é fazer com que essas oscilações não sejam tão grandes como você frisou, que acontece com muitas equipes. Então a gente sabe que, de repente, em alguns jogos não vai conseguir ter um desempenho tão grande e pode não conseguir os resultados, entende que vai acontecer contextos desafiadores como foi o de hoje e a gente tem que tentar fazer com que essas oscilações sejam as menores possíveis, mas como eu disse no começo, eu entendo que isso demonstra uma maturidade. Hoje a gente já tem um grupo de trabalho que tem uma identidade muito clara, que tem uma identidade, uma forma de jogar muito consolidada, que consegue ser muito consistente defensivamente, que ofensivamente consegue criar sempre grandes oportunidades nos jogos, às vezes falta eficiência, às vezes, como é o caso de hoje, conseguiu ser eficiente, porque também não criou muitas chances claras, mas conseguiu se adaptar às circunstâncias. E eu acho que essa é a fórmula, vou dizer assim, ou o padrão das equipes que eu entendo que vão chegar disputando o acesso lá na frente. Então entendo que a gente está no caminho correto e a ideia é que a gente possa ainda ir aprimorando, fazendo ajustes. A gente sabe que daqui a um mês vai ter uma janela e a janela sempre é complicada, eu não digo só em relação ao Juventude, mas porque dependendo do que acontecer em relação às outras equipes e o mercado, às vezes muda um pouquinho o equilíbrio e a dinâmica do campeonato. Então a gente também tem que estar atento e tem que estar olhando para isso com bastante cuidado. Vou fazer duas para fechar, Barbieri. Primeiro, você falou sobre a importância da janela de transferências, mas você ganhou alguns reforços importantes, né, que vieram do departamento médico e, queira ou não, as lesões forçaram a Juventude a ir ao mercado e te trouxe os dois laterais que hoje são titulares, né, o Aderlan e o Diogo. Eu queria que tu falasse da importância desses jogadores que vieram de dentro, né, reforços que não vieram da janela, e também que tu falasse sobre o Gabriel Pinheiro, que é um jogador que o Juventude lutou para trazer, né, teve que entrar numa concorrência lá com a Portuguesa, e me parece que é o 12º jogador assim do Juventude, ele quase sempre entra e bem nos jogos, hoje até gol fez. Olha, eu acho que fundamental assim, ter o retorno desses jogadores que estavam no DM, que já em algum momento da temporada já apresentaram um rendimento muito alto e ajudaram a gente. Eu acho que na ausência deles a equipe sentiu, sem dúvida nenhuma. Claro que abriu espaço para outros jogadores estarem apresentando um bom rendimento, mas como a gente falou, você começa o jogo com 11, né? Mas você não termina, você sempre acaba fazendo as trocas. Por mais que você não faça as 5 trocas, vamos dizer, use 16 atletas, você vai usar no mínimo ali 13, 14 jogadores. E essas trocas muitas vezes mudam a dinâmica do jogo. Ou porque você coloca alguém com uma característica que consegue mudar o jogo, ou porque você consegue sustentar um nível de desempenho quando a equipe já começa a apresentar cansaço, enfim. Então o retorno deles é fundamental e importante. E sobre o Gabriel, a gente fica muito feliz. Realmente a gente lutou bastante para o Gabriel vir. Tem sempre entrado e nos ajudado. É um desafio para mim. Tenho, acho que, 5 excelentes zagueiros. Sei que já tomei muita vaia e bronca por conta dos 3 zagueiros, mas a gente conta aí com 5 zagueiros de altíssimo nível. Não esquecendo do Tite, que é um grande jogador. E todos eles me dão dor de cabeça a semana inteira. É um desafio saber quem vai jogar, escalar, quem vai entrar, mas é uma dor de cabeça positiva, uma dor de cabeça que eu acho que reflete, como eu disse a eles aqui agora no final do jogo, pela maneira que a gente jogou, reflete o nível de compromisso, de dedicação, de determinação que esse grupo tem em entregar o objetivo maior no final do ano, que é o acesso. Estão todos imbuídos nesse objetivo maior. Tá aí Maurício Barbieri, técnico do Juventude, que está perdendo o Mandaca para o Grêmio. Nesta semana, Mandaca assinou um pré-contrato com o Grêmio, ele que tem contrato com o Juventude apenas até o final desta temporada, e agora ao impasse, se o Mandaca sai imediatamente, mas aí o Juventude quer uma compensação financeira,
ou se ele encerra a temporada com o Juventude e aí se apresenta no Grêmio apenas no início de 2027. Mas o Mandaca, muito identificado com o Juventude, muitas temporadas em Caxias do Sul, vai deixar o clube, está se transferindo para o Grêmio. A gente falou do Juventude, que está nesse bom momento na Série B. Na Série C, os gaúchos não vivem a melhor das fases. O Caxias, rival do Juventude, tropeçou na última terça-feira no Centenário ao empatar em 1-1 com o Lanterna Anápolis. O Caxias que chegou a estar ganhando, mas levou o empate no finalzinho. Agora é o 11º colocado da Série C, com 17 pontos em 12 jogos, fora, portanto, da zona de classificação. Apenas os 8 primeiros se classificam para a próxima fase, para os quadrangulares que vão decidir quem sobe para a Série B. O Caxias volta a campo neste sábado, 8h30 da noite, contra a Ferroviária, lá em Araraquara, no interior paulista. Já o outro representante gaúcho na Série C, o Ipiranga, também empatou em casa com uma equipe que está na parte de baixo da tabela. Ficou no 1-1 com Confiança no último domingo, no Colosso da Lagoa, o Canarinho. O Ipiranga é o 15º colocado, com 15 pontos nos 12 jogos disputados até aqui. Lembrando que na Série C, nesse ano, só caem 2 equipes, então só cai o 19º e o 20º colocado. O Ipiranga está na 15ª colocação, tem uma folguinha em relação ao Z2, mas tem que abrir o olho o time do Gabardo Júnior, que enfrenta neste domingo, 11 da manhã, o Paysandu, novamente no Colosso da Lagoa, em Erechim. Reencontro do Ipiranga com o Júnior Rocha, seu ex-treinador gaúcho, que agora está no comando do Paysandu. Na Série D do Campeonato Brasileiro, os gaúchos conquistaram classificações emocionantes na segunda fase, no último final de semana. Tanto São José quanto São Luís passaram nos pênaltis por Santa Catarina e Blumenau, respectivamente. São José empatou em 1-1 com o Santa Catarina no Passo da Areia e o placar se repetiu em Rio do Sul. Inclusive um golaço, o do Thiago Pedra, para o São José no tempo normal. Nos pênaltis brilhou a estrela de outro jogador muito identificado com o Zeca, o goleiro Fábio Ramp, que além de converter a sua cobrança, Fábio, que é goleiro artilheiro, conhecido por bater pênaltis, além de converter a sua cobrança, o Fábio também defendeu 2 penalidades, classificando o São José. E o São Luís também passou depois de empates em 1-1 com o Blumenau, o jogo da volta em Santa Catarina. Nos pênaltis, quem brilhou foi o goleiro Gabriel Oliveira, que pegou 3 cobranças, isso mesmo, defendeu 3 pênaltis do Gabriel, classificando o São Luís para a terceira fase da Série D. São José pega a Portuguesa Carioca, inclusive o jogo de ida está em andamento, e o São Luís enfrenta o Velo Clube, também neste sábado, 7 horas da noite, mas o jogo de ida é fora, é lá em Rio Claro, no interior paulista. Na semana que vem, então, os jogos da volta, o do São José contra a Portuguesa no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e o do São Luís contra o Velo Clube em Ijuí, no 19 de outubro. Quem já foi eliminado da Série D, ainda na fase de grupos, foi o Brasil de Pelotas, que, no entanto, está na disputa da Copa FGF e tem, neste sábado, 7 da noite, o jogo da volta da semifinal contra o Santa Cruz. Empate 1-1 nos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Agora o jogo da volta no Bento Freitas. Quem vencer avança para a final, garante já uma vaga em competição nacional. Lembrando que o campeão ele vai para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027 e o vice-campeão ficar com uma vaga na Copa Sul-Sudeste. Quem vencer então avança para a decisão. Novo empate leva a disputa para os pênaltis entre Brasil de Pelotas e Santa Cruz. O Brasil que pode ter a estreia do Gedeilson, aquele mesmo lateral direito que fez grandes campanhas com o Ipiranga alguns anos atrás. Ele está de volta ao futebol gaúcho. Foi apresentado nesta semana no Bento Freitas. Vamos conferir o que falou o Gedeilson nessa sua chegada ao Brasil. O primeiro contato, na verdade, foi no começo do ano, né? Que era para eu ter vindo, o contato através do Fernando e do antigo treinador que ainda estava aqui,
né? E acabou não acontecendo porque eu tinha um contrato com o Grêmio Prudente e tive que terminar lá a temporada. E após isso eu acabei ficando no Rio essa primeira janela. Mas o meu primeiro contato foi através do Fernando, agora o segundo para dar certo foi também através do Fernando. O Brasil todo mundo conhece, né, cara? Eu acompanho e conheço o Brasil desde a época que ele ainda jogava a Série B do Brasileiro. Inclusive tive oportunidade de vir para cá ainda na Série B do Brasileiro. Acabou não acontecendo que eu tinha contrato em outros clubes e não dava para eu ter vindo. Mas o Brasil eu conheço de bastante tempo, enfrentei bastante vezes, até no passado pela equipe do Ipiranga tive a oportunidade de enfrentar também. Então não foi muito difícil para mim, até por conta agora dessa nova ascensão do clube, né? Eu acompanhei de perto, o Fernando foi bem feliz no projeto que tem para dentro do clube, me explicou, me apresentou e eu tomei a decisão de vir. Hoje eu me sinto bem satisfeito na escolha que eu fiz. Gedeilson, prazer falar contigo. Fernando Rascado, do jornal A Hora do Sul e da Rádio Pelotense. Nesse ano tu falou do Grêmio Prudente, tu também estava no Olaria. Queria que tu falasse sobre a tua temporada. Eu vi também que tu não joga há um tempinho, acho que desde maio, aconteceu alguma coisa, uma lesão. Por que tu não teve essa sequência neste ano? Sim, na verdade, eu estou esse tempo sem jogos oficiais, né? Minha última partida foi contra o Pérolas Negras, porque eu tive uma pancada no meu joelho esquerdo. O adversário caiu em cima do meu joelho e acabei tendo edema ósseo. Não tive lesão nenhuma de ligamento, nada disso. E eu tive que parar para desinflamar, né? O edema ósseo ele é uma inflamação no osso, se não parar ele não desinflama. E aí eu optei por parar, eu tinha a opção de continuar, né? Fazendo infiltração, essas coisas. Não quis fazer. Então eu optei por parar para desinflamar, até porque eu sabia que poderia ter uma oportunidade depois para frente, como aconteceu. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, zerado. Talvez se eu continuasse lá, hoje eu não estaria em condições talvez nem de oferecer o melhor para o próprio Olaria e também hoje não está aqui. Então esse um mês aí que eu fico parado é por conta disso. Deu na verdade 28 dias, não tem nem 30 dias ainda. O quanto acha que te facilita para chegar no Brasil já sendo um conhecedor da camisa do Brasil, não só do Brasil, mas como das competições da Federação Gaúcha de Futebol, para jogar, para chegar aqui e se ambientar? O quanto tu acha que isso te facilita? Me facilita por eu conhecer o estado, né? Ter uma história legal no estado, como eu te falei, no passado com o Ipiranga, tive uma história muito legal. A própria torcida do Brasil me conhece, repito, joguei aqui várias vezes, tivemos, né, um embate ali na semifinal do Gauchão também, tive a felicidade de tirar o Brasil, mas hoje de uma forma totalmente diferente, né, de colocar o Brasil em uma final, né, então isso me facilita por conta disso, né, como eu falei, tenho uma história no estado, já joguei no estado aqui, já conheço o clube, já conheço a torcida e é algo que realmente, falei em outra oportunidade, a torcida aqui ela faz a diferença, então agora eu só quero sentir essa atmosfera a favor, né? Contra foi muito difícil, mas agora eu espero ter essa atmosfera ao meu favor. Tu não estava à disposição para o jogo de ida, pode estrear agora no fim de semana, no sábado. Como é que tá a tua condição física para essa estreia? Tem condições de jogar 90 minutos, um tempo? Como é que tá sendo essa adaptação nesses primeiros dias de Bento Freitas? Sim, eu me sinto preparado, eu já vinha treinando no próprio Olaria, né? Eu já estava com 2 semanas já de treino forte, né, após a minha parada para desinflamação do joelho. Hoje eu me sinto muito bem, zero de dor, não sinto dor nenhuma, tudo que eu faço eu não sinto dor. Me sinto bem fisicamente, eu sou um atleta que, graças a Deus, eu não perco muito, até pelo meu biotipo. Então eu acho que hoje eu me sinto preparado, né? Mas agora o restante é com o nosso mister, né, Laércio aí, se ele optar, vou estar à disposição. Se ele optar pela sequência também do jogo, vou estar à disposição. Eu estou aqui para sempre fazer o meu melhor, seja 90, seja 10, 15, 20, 70, aí é com o professor. Tu falou do Laércio, falando de comissão técnica e do grupo, tu já conhecia o Laércio, o Marcelo e mais pessoas da comissão e alguém do elenco? Já jogou contra, já jogou a favor, jogou junto com alguém que está no elenco? Como é que isso é pra ti? Sim, eu já trabalhei com o Laércio ainda quando o Laércio jogava, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto em 2012 no Ipatinga, no Brasileiro da Série B. Ele ainda jogava. Como treinador, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele. E do grupo eu joguei com o Lula, né? Tive a oportunidade de ser campeão com o Lula lá no Botafogo da Paraíba.
E com o Edson eu tive a oportunidade de fazer aquela temporada histórica pelo Ipiranga lá em 2022, 23 e 24 com o Edson goleiro. O restante não conheço ainda, não tinha jogado junto também não. Muito se debate a formação tática do Brasil. O Gilson jogava no 4-2-3-1, que até o Gilson conversou contigo, tu citaste que é o treinador anterior. Sim. O Laércio prefere um 3 zagueiro, 3-5-2, que aí o lateral seria um ala mais ofensivo. Pelas tuas características, como é que tu vê essa mudança dessas formações táticas? Até lá em Santa Cruz o Brasil alterou a tática e melhorou em campo, agora existe debate para jogar sábado. Como é que tu vê, na tua posição, jogar com 4-2-3-1 ou no 3-5-2? Na verdade não é novidade para mim, não tenho dificuldade, até porque eu comecei, né, jogando sempre, antigamente jogava muito na linha de 4, né? E agora veio mudando bastante para essa linha de 3, que favorece também o meu estilo de jogo. Eu sou um jogador muito agudo, muito ofensivo. Mas que não vejo problema e essa mudança de esquema, até porque a gente sabe que se tem uma plataforma, o professor te dá uma plataforma para iniciar, mas às vezes o jogo te pede totalmente outra plataforma e você tem que ter a facilidade de saber, né, se sair bem na mudança, né, de plataforma. Então não vejo novidade para mim, não tenho dificuldade nessas duas plataformas não. Tá aí o Gedeilson, novo reforço do Brasil de Pelotas para a sequência da temporada. Além de Brasil e Santa Cruz, também neste final de semana tem o jogo da volta entre Gramadense e Bagé, na outra semifinal da Copa FGF, o Troféu Dunga. O Gramadense levou a melhor no jogo de ida, venceu por 1-0 em Bagé, com o gol do Wilsinho, e neste domingo, 14h, isso mesmo, 14h, porque assim tem o jogo da seleção brasileira contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Então às 14h deste domingo, Gramadense e Bagé jogam na Vila Olímpica em Gramado. Gramadense jogando pelo empate para avançar para a final da Copa FGF e assim conquistar a sua primeira vaga para a competição nacional em sua história. Gramadense e Bagé, que assim como Brasil de Pelotas e Santa Cruz, vão disputar a divisão de acesso depois da Copa FGF, a divisão de acesso que começa no início de agosto, e teve clube apresentando o treinador nesta semana. Falo do rival do Brasil, o Pelotas, que teria Paulo Henrique Marques como seu treinador, mas à medida que São Luís segue avançando na Série D e o Paulo vai estar envolvido com o São Luís pelo menos até a próxima semana, o Pelotas desistiu do Paulo, não quis esperar, até porque precisa começar a pré-temporada, e anunciou Daniel Franco como seu novo treinador. Daniel, que já conquistou acessos com o União Frederiquense e com o Santa Cruz, vai buscar o terceiro acesso da sua carreira como treinador no Áureo Cerulho. Vamos ouvir o que falou o Daniel Franco na sua apresentação na Boca do Lobo. Nós temos jogadores que estão aqui em Santa Catarina, que estão no Rio Grande do Sul, que estão lá para o Norte e Nordeste. Então a gente precisa entender como esses atletas vão chegar para nós. E a partir daí a gente implementar aquilo que a gente entende que é necessário para a competição e fazer com que eles tenham o entendimento mais rápido possível. Levando-se em consideração que a gente acredita que eles vão chegar todos em plena performance, em plena forma. Isso também vai ser avaliado aqui pelos nossos departamentos. Então é isso aí, e trabalho, porque a maneira que eu tenho de trabalhar é uma maneira muito clara, transparente, mas que exige muito dos atletas. Nós vamos exigir dos atletas intensidade máxima, profissionalismo ao máximo, dedicação ao máximo, e por isso quando eu falei no início, é um clube que tem uma história muito grande, bonita, o atleta tem que saber disso, que ele não está vindo para qualquer clube e muito menos botar qualquer camisa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Seja bem-vindo à cidade de Pelotas. Obrigado. Gustavo Pereira, do A Hora do Sul e da Rádio Pelotense. Comentou sobre a situação do Paulo Henrique Marques e que o Pelotas tem jogadores já acertados há algum tempo, por mais que não sejam anunciados ainda. Aí eu te pergunto, na tua opinião, na tua avaliação, qual pode ser o impacto de tu estar chegando agora em um grupo que foi boa parte já montado com a avaliação de um outro profissional? Se isso pode ter algum impacto e se tu vai participar da reta final de montagem desse grupo com alguma indicação, com alguma avaliação com atletas que já têm alguma experiência prévia em outros trabalhos. Perfeito. Em relação ao ser começado o trabalho pelo Paulo, eu não vejo problema algum.
né? Senão a gente não trocaria, muitos treinadores trocam de clube no meio da competição e pega times formados, né? O importante é aquilo que eu falei, a gente fazer com que os atletas entendam o mais rápido possível a nossa maneira de trabalhar, né? As avaliações que a gente fez inicialmente agora é um grupo que está muito bem estruturado, muito bem montado. E eu conheço a maneira do Paulo trabalhar e enxergar o atleta. Então isso também me deu uma tranquilidade de prontamente aceitar o desafio, né? E logicamente a gente já está conversando sobre algumas possíveis vindas, e aí sim a gente está participando, mas eu sou o tipo de profissional que eu gosto de compartilhar. Falei para o Pedro, falei para o doutor, não sou o dono da verdade, não sou o cara que é comigo, eu faço coisa, não, vamos conversar e vamos chegar no consenso. Quanto mais gente participarem ali daqueles do dia a dia, do nome de atletas, do planejamento, melhor para o andamento das coisas. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo à cidade de Pelotas, bem-vindo ao Esporte Clube Pelotas também. Tu falou bastante ao longo da resposta para os colegas sobre trabalho, mas já agora tem esse desafio do elenco ainda estar se formando em termos de chegada. Os atletas vão chegando ao decorrer das semanas. A divisão de acesso inicia daqui a aproximadamente um mês, exatamente, praticamente um mês, está prevista para o dia 2, hoje dia 1º, exatamente um mês. Dentro dessa tua perspectiva de trabalho, como equilibrar a formatação da equipe com um elenco que ainda estão chegando peças, ainda vão ter mais contratações, neste intervalo de um mês que a gente sabe o quanto tempo é essencial para dar esse pontapé inicial no trabalho? Bom, aquilo que eu falei, levando em consideração que os atletas que vão chegar ao decorrer da pré-temporada estejam bem, na sua plena forma, a gente tem que se preocupar agora com esses que estão parados, chegar e a gente colocar eles no mesmo nível. Então, isso a gente já passou a manhã toda conversando aqui com a comissão, justamente para ter esse planejamento, e ele tem que ser com muito cuidado. Primeiro, o meu time é definido muito em cima do adversário, né? Lógico que eu tenho o meu sistema que eu gosto, mas muito pouco a gente se usa, porque eu tenho que entender também como os atletas vão entender, né, aquele sistema que eu gosto. Eu monto a minha equipe muito em virtude da qualidade e característica dos atletas que a gente tem, né? Mas eu posso te adiantar que eu gosto de um time que tenha marcação forte, que tenha transições rápidas, que consiga e tenha perna e condição física de marcar alto, né? Uma consistência defensiva boa, né? Que façam os balanços e tenha esse entendimento para deixar o mínimo possível de espaço para o adversário jogar entre linhas ou de atacar o espaço ao fundo. Então, basicamente, numa fase defensiva é isso que eu gosto, e logicamente nós com a bola, nosso time precisa dominar as ações do jogo, ter dinâmica suficientemente na frente para a gente criar oportunidades, e não só algumas, várias no decorrer do jogo. Então isso é o trabalho do dia a dia, é como eles vão entender aquilo que a gente quer e dar alternativas para esses atletas. Tanto propor alternativa para os atletas, como também a gente ter alternativas de mudança de panorama de jogo. Tá aí o Daniel Franco, novo técnico do Pelotas para a divisão de acesso, que começa no primeiro final de semana de agosto. A gente vai para uma parada aqui no Cancheiro. Na sequência, retornamos com entrevista exclusiva. Estamos de volta com o Cancheiro aqui na Rádio Guaíba, e agora na linha conosco está um técnico muito experiente do nosso futebol do interior gaúcho, Leocir Dalastra, técnico do Guarani de Venâncio Aires para a divisão de acesso. Tudo bem, Leocir? Prazer falar contigo. Tudo bem, é um prazer enorme eu estar falando com vocês. Há muito tempo, né, que a gente não fala, né, mas voltando aí ao Rio Grande do Sul agora, voltar ao frio, na verdade, né? Estou acostumado com o frio, mas eu desacostumei 3 anos trabalhando no Mato Grosso do Sul, quente, e aqui pegando esse friaque aí, né? Não é fácil. E
Foram passagens boas, né, lá pelo Mato Grosso do Sul, com título estadual também, Leocir. Graças a Deus as coisas aconteceram, né? 2024, 2025, bicampeão estadual. Lógico que a gente sabe que não é tão simples assim. Eu falo assim que talvez seja um dos maiores times do sul-mato-grossense, Operário. Porém, se tu pegar em 2020 até 2026, eles foram campeão apenas 2 vezes, né? Desculpa, 4 vezes, e 2 comigo. Então, me sinto muito honrado. Acredito que fizeram um grande trabalho e as coisas aconteceram, né? Lógico que não foi só meu trabalho, mas é toda a comissão técnica, a direção, os jogadores também que entenderam o processo. Tivemos dificuldades, mas conseguimos conquistar, que acho que isso é o mais importante, né? Claro. E o que te fez voltar aqui para o futebol gaúcho e mais especificamente para o Guarani de Venâncio Aires, Leocir? Olha, na verdade, eu tive uma passagem aqui para o Guarani e fiz amizade muito grande. Se eu colocar na frente o dinheiro, eu não voltaria, mas pela amizade, pelo carinho que as pessoas têm por mim aqui em Venâncio, é a terra do Mano Menezes. Então, assim, eu decidi vir porque também ficar mais próximo da família essa amizade profunda que eu tenho com ex-presidente, diretores que hoje estão no Guarani ainda, me fizeram com que eu acreditasse no projeto que eles têm para um futuro próximo. Lógico que a gente sabe que no futebol não existe projeto, né? Muitas falácias, muitas coisas que promete e às vezes não cumpre, mas eu vim justamente porque eu conheço a direção e conheço o caráter dessas pessoas. Para mim, eu estou muito orgulhoso de voltar. Sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades, porque a gente sabe da divisão de acesso. Para mim, é um campeonato mais difícil do que a primeira divisão. Nós sabemos que tem times muito tradicionais aí que não conseguem subir mesmo fazendo um grande investimento. Então a gente sabe, esse campeonato, essa competição exige muito mais da gente. Então eu acho que estava na hora de eu voltar e de mostrar o nosso valor. Tu falou das amizades que fez na passagem anterior pelo Guarani, foi em 2019, né, Leocir? Foi em 2019 que nós chegamos até a semifinal. Na verdade, quando subiu o jogo esportivo, foi um jogo que jogamos contra o Esportivo em casa, estava 1-0 para nós, 2 bolas na trave e começou a chover. E eu me lembro muito claramente que na época, assim, acho que o Esportivo tinha 18 gols, parece, 14 feitos de bola parada. E aí começou a chover, e meio que alagou, porque ali o campo é numa baixada, né? E aí só bola aérea, e aí fizeram 2 gols de bola aérea, justamente o forte deles. E depois jogamos o jogo de volta lá, empatamos saímos na frente, depois eles empataram, e aí eles subiram, na verdade, né? E isso deixou uma mágoa muito grande, uma tristeza muito grande, porque o nosso time naquela época era um time bastante competitivo. Inclusive o nosso meia foi parar no Corinthians, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz pela campanha, mas triste por não ter alcançado o objetivo maior, que era subir a primeira divisão. O meia era o Yuri Souza, né? Yuri Souza, isso mesmo. Tu vê. E com um investimento que naquela época, depois a gente vai falar sobre o Guarani agora de 2026, mas não era dos maiores investimentos também naquele ano da divisão de acesso, né? Não era. Não sei se tu lembra do Otto, que era empresário. Ele assumiu como empresário e ele que montou, nós que montamos, né? Mas ele, com o aval dele, com
ele bancando também a comissão técnica e alguns jogadores, nós conseguimos fazer um time bastante competitivo, sem aparentar nada, mas a gente confiava no trabalho, que foi um trabalho um pouquinho mais a longo prazo. Nós tivemos uma pré-temporada de quase 50 dias, e isso ajuda muito, porque os jogadores já se conhecem, e então a gente sabe que o trabalho demanda um pouquinho de tempo, né? A gente vai, que nem, por exemplo, agora nós montamos um time de jogadores que não se conhecem, um mês de trabalho, ainda vai faltar alguns jogadores que estão disputando a Série D, e a gente, em 15 dias, tem que montar um time e fazer com que ele jogue e ganhe ainda, não pode perder, né? Porque a competição é muito cruel, e a gente sabe que é quarto domingo, e principalmente com o tempo prometendo tanta coisa aí, a gente sabe que El Niño vai ter muita chuva, e nós sabemos as dificuldades que os campos também com chuva. Se for tempo seco, bom os campos, mas um pouco talvez desleal para futebol, a prática de futebol, quando chove muito, e principalmente o nosso campo, que é na Baixada, e prejudica muito mais, né? A enchente em 2024, se não me engano, ficou embaixo da água, né? Sim, a água chegou para cima das traves, né? Complicado. E interessante, né, Leocir, que um dos motivos da mudança da data da divisão de acesso, passando para o segundo semestre agora, em 2026, foi justamente o clima, mas a previsão não está colaborando muito para que seja de fato melhor nesse ano, né? Na verdade, vai ser principalmente a pré-temporada, a gente vai fazer bastante no inverno, né? Depois, quem sabe, dar uma amenizada quando iniciar a competição, mas eu acho que até umas 4 ou 5 rodadas ainda vai estar bastante úmido e bastante frio, porque vai ser um inverno um pouquinho diferente. Eu estive olhando as notícias, eu acompanho muito tempo, porque a gente depende do tempo para trabalhar, para treinar, para elaborar treino para quando vai chover. A gente procura elaborar outro tipo de trabalho, academia, ginásio. Então a gente sempre está de olho no tempo, quando vai chover. Nós teríamos um jogo-treino com um time sub-20 na sexta-feira, e o time lá cancelou porque está chovendo, e a chuva dificulta bastante. Então vamos usar esse tempo para trabalhar um pouco mais, e que a gente possa fazer com que o Guarani volte também ao cenário, principalmente da Série A2 do Gauchão, não protagonista, mas que as pessoas começam a lembrar com mais carinho, porque o Guarani tem história, né? Eu me lembro que quando eu jogava, e faz tempo, né? Quando eu jogava, jogar aqui em Venâncio Aires, saísse com empate, já estava bom. Essa época era muito bom, porque tinha muitas fumageiras aqui, e tinha um grande investimento também, né? Sim. Então, hoje as fumageiras são raras, são poucas, e não tem esse investimento, né? Mas as pessoas que estão no meio do futebol conseguem angariar fundos para que possa manter, principalmente o clube praticamente sem dívidas, que isso é difícil, os clubes sem dívida, e até algumas dívidas, parece duas dívidas que estão terminando de pagar, e o clube já é zerado. É difícil o clube isso. Então, tem que priorizar o futebol. Lógico que talvez não seja este ano, mas eu sou ambicioso. Eu acredito no trabalho, acredito nos atletas que a gente vai conseguir contratar, para que eles possam sim dar uma resposta positiva mesmo nessa competição. Já mostrar que o Guarani, no futuro próximo ou presente, já vem forte. O investimento, então, até pelo que a gente ouve das outras equipes, Leocir, do Guarani vai ser um dos menores da competição, tu acredita? Eu acredito que vai ser um dos menores.
sabe que tem o futebol é bom por isso, porque não tem o resultado pronto, né? Eu classificaria assim, são 16 times, 6 que talvez vão lutar ali a lutar por fora. Pode haver 1, 2 ou 3 surpresas pelo investimento, né? Assim, tu pega os 2 de Pelotas, investimento e torcida. Tu pega os 2 de Passo Fundo, investimento e torcida, são 4 times. Pega o Veranópolis, 5. Tu pega o Glória de Vacaria, vai completar 70 anos, tem um bom investimento, estão contratando bem, sabe? Uhum. Tem o Veranópolis, que quer voltar à primeira divisão, tem o Grêmio Bagé, que também tem um bom investimento, tem o Esportivo, que sempre investe, um time que tem muitas indústrias, que tem o Neo Frederiquense. Então acho que praticamente os 10 times aí são os times que teoricamente vão ser os protagonistas. E aí vem lá Brasil de Farroupilha, Venâncio, talvez Lajeado, Santa Cruz, talvez também, Rapafute e Cremadense, talvez esses 6 times aí, eu estou vendo assim, pela montagem, pelo investimento, que vão brigar ali por fora para entrar no meio de cebola dos... Eu falo assim, os grandes, eu falo assim, grande, não existe grande, né? É um campeonato muito parelho, mas os que investem mais e que estão já confiantes, que estão lá, pelo menos assim, na classificação geral, entre os 8. E nós queremos nos meter nesse aí. Nós, Lajadense, Santa Cruz, todos nós queremos estar no bolo da classificação. Tendo o bolo na classificação, eu falo assim, o mais difícil é classificar. Classificou, aí são 2 jogos, ida e volta, aí é outro campeonato e a gente pode talvez aí surpreender. Aí que a minha teoria pode ser que possa assustar um pouquinho eles depois que a gente classificar. Primeiramente, o objetivo maior é a classificação. Uhum. E com investimento menor, Leocir, como montar um elenco competitivo? Como é que está fazendo aí o Guarani? Tu está trazendo jogadores da tua confiança também, com quem já trabalhou? Poder de convencimento. Eu acho que assim nós estamos trabalhando muito mais, nem como treinador, mas como gestor. Uhum. Jogadores que jogaram comigo, que foram campeão, por exemplo, comigo lá no Mato Grosso do Sul. Poder de convencimento de que vem para o Sul para abrir mercado. O nosso campeonato é muito atrativo. Depois tem a Série A do Gauchão, que é muito, muito atrativo. Tem uma visibilidade muito grande, porque tem a imprensa é muito divulgada. O Campeonato Gaúcho talvez seja o 3º, 4º do país. Então, a gente tenta convencê-lo isso e que vamos fazer um time competitivo, eu não digo bom, mas competitivo, e que o nosso ambiente de trabalho, e quem me conhece sabe que é muito prazeroso estar trabalhando. Lógico, tem a responsabilidade, tem no momento do treino, no momento do jogo, sabe que eu me transformo, porém o ambiente é muito, muito agradável. Então esse poder de convencimento de vem aqui ganhar pouco, eu falo assim, plantar uma semente para que possa abrir mais portas aqui no Rio Grande do Sul. Então, por nos conhecer, sabe que a gente somos sérios, somos pessoas íntegras e que a gente vai fazer um time competitivo. Até onde a gente vai chegar, ninguém pode saber, e nem os maiores clubes sabem que não dá para dizer cravar que esse vai ser campeão, esse vai chegar, esse não vai chegar. A gente sabe que o futebol é cruel. E nós estamos diante de um mundial que eu estou encantado. Uhum. Quantas surpresas, sim. Quantos times que nem era para classificaram. O Paraguai, por exemplo, nem era para classificar, classificou e eliminou um gigante do Campeonato Mundial. Então, o futebol te dá isso. Não tem carta marcada. Tem que jogar,
Tu não vai ganhar porque você é grande, você tem que jogar como grande para ser grande. Então, eu acho que é essa mentalidade que eu levo para sempre. Por isso que eu, às vezes, não tenho o time tão bom, mas a gente consegue, porque o poder de convencimento e a moral, dar moral para os jogadores, falar para ele que tem condições e que podemos ser melhor que o adversário. Se não for melhor, no mínimo, equilibrar na vontade e na parte tática. Então, eu acho que isso é fundamental. Ser um time competitivo, isso é o segredo para mim. E nessa questão da gestão do grupo, que é fundamental e tu é reconhecido aqui no interior gaúcho por isso, Leocir, mudou muito como se trata o atleta hoje em dia com essa nova geração em comparação com quando tu começou lá atrás como treinador? Com certeza. Mudou e mudou muito, né? Eu acho que veio uma geração, e eu posso falar aqui de peito aberto, porque eu falo para eles também. Internamente, lógico, não posso estar toda hora falando, em entrevista falando, né? Mas eles sabem como eu falo com eles. Eu falei, meu Deus, vocês são uma geração muito mimimi, muito sei o quê. Ah, não, professor, não é assim, porque as mídias sociais estão aí e as pessoas focam muito nisso. E aí a vaidade também, consequentemente, vem junto. Uhum. Eu procuro tirar isso do jogador, principalmente da vaidade. Que nós temos que trabalhar não para alguém. Cada um trabalha para si. Trabalhando para si, consequentemente, vai somando todo mundo. E aí depois nós fizemos a coletividade. Trabalha para você. Se você está bem, fisicamente, mentalmente e taticamente, você, com mais outros que estão na mesma sintonia, automaticamente vão fazer um grupo forte. E aí o poder de convencimento, e às vezes de 25 jogadores, a gente consegue 18, 19, 20. Se conseguir o maior número de jogadores possível, a tendência de dar certo o nosso planejamento é muito grande. Então, eu acho assim, que o mental é muito importante, porque nós temos um campeonato da divisão de acesso, Série A2 do Campeonato Gaúcho, muito com embate físico, com imposição física, e se o cara tiver um pouquinho de qualidade e personalidade, sobressai sobre os demais. Uhum. E taticamente, Leocir, o que mudou no treinador Leocir desde o início da carreira até hoje? Olha, que boa pergunta. Eu fiz a licença A, C, B e A da CBF, e já a licença A eu já faz desde 2017 que eu tenho. Tá? Uhum. E eu não sei, parece que as pessoas querem reinventar o futebol. E eu falei assim, que o futebol está aí, ou você conhece ou não. E a gente tem que falar algumas palavras, às vezes, porque é só palavras. O futebol é o mesmo. O futebol está aí. O futebol, lógico que muda os conceitos, mas a maneira de ver é o mesmo. Só que mudou a nomenclatura, as nomenclaturas mudaram. E se você começar a falar... Eu tenho um exemplo muito claro, e outros exemplos que eu posso ser. Na CBF, eu estava fazendo um curso, e aí, já faz tempo, né, já quase 10 anos, né, que eu fiz o CSA. Uhum.
Aí, assim, falar em bola descoberta, uma coisa que é corriqueira hoje, todo mundo fala, porque isso em 2017 começaram a falar de bola descoberta e tal. O que é a bola descoberta? Poxa, se eu falasse a bola nas costas, a zaga vai levar a bola nas costas, é a mesma coisa que a bola descoberta. Então, assim, o futebol não mudou, a nomenclatura é que mudou. Então, outra coisa que assim, coisas que todo mundo na época ficou meio espantado, assim, como é que foi assim, percepção de pânico. Cara, percepção de pânico, meu Deus, o que é isso? Então são coisas que estão inventando no futebol para, não sei, dar uma grandeza, dar um significado diferente, mas o significado é a mesma. Bola descoberta, bola nas costas é a mesma coisa. Então é só nomenclatura. São coisas que eu falo assim, meu Deus, acho que sabe muito. Não. Ou a pessoa sabe ou não sabe. De tática, de observar o time adversário, como se posta, como está jogando e os pontos fortes do time adversário. Então, assim, a gente tem que ter uma visão do entendimento do time adversário, do teu time, a fragilidade do teu time, aonde tu é mais frágil, onde é que tu tem que suprir uma cobertura maior, essas coisas. Então, o futebol está aí para ser visto e para ser olhado. E às vezes o modismo que eu não gosto muito. Teve um momento em que o treinador, não sei, acho que 10 anos atrás também, ou mais, que o treinador jovem seria a solução. Aí um monte de treinador jovem inseriram no mercado e não ganharam nada, e os veteranos, Renato Gaúcho, começaram a ganhar, porque os veteranos começaram a engolir os jovens. Nem os veteranos são muito bons, nem os jovens são muito ruins. Todo mundo tem a sua capacidade. Então, é o modismo que faz com que agora treinador estrangeiro que é a moda, certo? Tá certo. Leocir da Lastra, técnico do Guarani de Venâncio Aires, muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Guaíba e bom trabalho aí no Guarani nessa divisão de acesso, Leocir. Muito obrigado a vocês, um grande abraço. Espero que nós possamos, em 2027, estar na elite do futebol gaúcho. Valeu, Leocir. Abraço. Valeu, cara. Um grande abraço. E assim encerramos a 14ª edição do Cancheiro, agradecendo a tua audiência. Lembrando que o programa fica à disposição para ouvir a qualquer momento no Spotify, no Deezer, no YouTube. Se tu tiver algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão de pauta, pode mandar pelas redes sociais no Guaíba Esporte ou pelo WhatsApp da Rádio Guaíba, que é o 519-9388-7532. 519-9388-7532. Cancheiro que contou com a minha apresentação, Nicolas Wagner, a edição do Guilherme Silveira. Lembrando que a Rádio Guaíba conta com a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. Muito obrigado pela audiência. Retornamos no próximo final de semana com Cancheiro, com muito mais conteúdo sobre o nosso futebol do interior gaúcho. Até lá, um abraço. Você ouviu Cancheiro.